E aí, galerinha, terceiro ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de números complexos, né? Vamos iniciar hoje exatamente a forma polar, também conhecida como forma trigonométrica de número complexo. Ressaltando, né, que o número complexo ele apresenta alguns modelos, né? E nesse caso, normalmente a questão vai trazer para você um número complexo na forma algébrica, que é essa daqui, ok? Em vermelho. Lembrando, né, que a forma também pode vir na forma de afixo, onde vem para ordenado, onde vem dessa maneira aqui, ó, beleza? E aí, qualquer uma dessas duas situações, a questão vai te solicitar para você transformar na forma trigonométrica, também conhecida como forma polar. E aí eu coloquei exatamente esses dois modelos aqui, porque a diferença de uma para outra é exatamente na representação do módulo, ó. O módulo pode ser usado com a letra grega aqui, né, que eu posso chamar de Rho, certo? A letra grega, ou entre barras, né, também chamado de módulo, ok? Então a diferença é exatamente isso aí, ok? É exatamente no módulo. Percebam que ambas apresentam pela letra grega θ, mas você pode usar qualquer outra letra do alfabeto grego, beleza? Lembrando que o módulo, né, que pode ser usado a letra Rho ou entre barras, ele é escrito do seguinte modo, ele representa a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Quando a gente representa num plano de Argand de Gauss, lembra que esse módulo eu posso dizer que é a distância entre a origem até o ponto, até exatamente as coordenadas que você tem aí do número complexo na sua forma de afixo, ok? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui. Lembrando que se você gostar, lembra de deixar um belezinha. Se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever no canal. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um número complexo na forma algébrica, né? Eu posso escrever ele aqui ó, na forma de afixo, onde o A é 1 e o B é raiz de 3, ok? Lembrando que a questão pode trazer para você essa ordem invertida. Aí você precisa sempre lembrar que o primeiro é o A e o segundo é o B. O B representa a parte imaginária, ok? E aí, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente precisa resolver aqui, ó, o primeiro passo é exatamente descobrir o módulo. Então, para calcular o módulo aqui, ó, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que no caso aqui vai ficar exatamente assim, ó. 1 ao quadrado é 1. Aqui a raiz você pode cortar, né? Aí vai ficar 3. O módulo aqui vai dar exatamente raiz quadrada de 4, onde o resultado do módulo ele vai ser exatamente 2. Feito isso, segunda parte para montar esse número na forma polar, beleza? Também conhecido como forma trigonométrica. Segunda parte é exatamente descobrir o argumento, né, que é esse ângulo, ok? E aí vamos lá, ó, a fórmulazinha diz que é cosseno de θ, o seno de θ. Eu gosto de usar a letra Rho, exatamente para lembrar, né? Tem até um macetezinho aí do ó, tirei o pau no gato, tirei o pau no gato, mais o gato, virou. Aí tem aquela parte do berro, é exatamente lembrar que aqui, ó, o seno, ó, berro e a Rho. Aí você não esquece essa fórmulazinha, beleza? Mas decorando também tá tudo certo. Porque é importante na hora de resolver você não ter dúvidas no processo de resolver o argumento. Fazendo aqui então, ó, vou até fazer aqui do lado esse, ó. Aqui eu vou ter então que o A é 1, então vai ficar 1 sobre 2. E o B aqui é exatamente raiz de 3, vai ficar exatamente raiz de 3 sobre 2. Ok? Lembrando que eu até vou deixar na cor vermelha aqui o sinal, ó. O sinal do A é positivo, então aqui é positivo. E o sinal do B também é positivo. Então, ambos são positivos. E aí, se você assistiu o videozinho anterior, se você não assistiu, vou pedir que você vá lá no canal e assista, ok? O que acontece? Eu falei para vocês que quando os dois são positivos, é exatamente o primeiro quadrante. E se é primeiro quadrante também, eu disse para vocês que é só ir na tabelinha, ok? Então, quando você for lá na tabelinha, né, de 30, 45 e 60, eu vou fazer aqui um rascunho rapidinho, só para você visualizar exatamente aquilo que eu estou dizendo, ó. Então vamos lá, aqui tem o seno, né? Lembra que na tabelinha é invertido o seno primeiro, aqui o cosseno é primeiro por causa do eixo x, ok? Que é o eixo dos cossenos, tá certo? Aí lembra que aqui é o 30, o 45 e o 60. Lembra que o seno aqui, ó, ele é exatamente, onde é que o seno é raiz de 3 sobre 2? Se você lembrar da tabelinha, você vai ver o raiz de 3 sobre 2 bem aqui, ó. E o cosseno é meio aonde? Bem aqui, ó, exatamente nessa terceira coluna. Isso quer dizer, então, que esse argumento aqui ó, só pode ser
o ângulo de 60 graus, porque você tem os dois valores positivos, beleza? Lembrando também que eu disse nas aulas anteriores que quando você tem um ângulo aqui, né, tá em graus, lembra que a unidade padrão é o radianos, e eu dei um macetezinho, você pode estar fazendo com regra de 3, mas eu passei um macetezinho aqui, vou colocar aqui em cima, ó, basta pegar o ângulo, multiplicar por π, dividir por 180 para converter em radianos, ok? Isso aqui é alguns passos além da regra de 3, ok? Você está um passo à frente. Então vamos lá. Ó. Aqui ficaria assim, ó, 60π sobre 180. Posso cortar zero aqui. Simplificar por 6, né? Dividir por 6 e dividir por 6 aqui embaixo ao mesmo tempo. Isso vai ficar 1π ou somente π sobre 3. Então aqui eu posso entender que o meu argumento ele é 60 graus ou também π sobre 3. Depois que você descobriu isso aqui, amigão, ó, é só vir aqui e montar o seu número na forma trigonométrica. Lembrando que é o argumento primeiro, ok? No caso, desculpa, o módulo primeiro. Então, no caso, o módulo aqui foi 2, ó. 2 vezes o cosseno do argumento, que no caso nós vamos usar em radiano, beleza? E aqui seno do argumento, que é π sobre 3, resolvido aqui o seu número complexo na sua forma polar. Próximo item, bora. Olha só aqui, ó. Aqui agora no item B, observe que eu tenho dois valores negativos, né? Se eu for colocar na forma de afixo, né? Aqui vai ficar exatamente assim, ó. Com o sinal aqui, eu já consigo definir exatamente aonde está o meu número complexo, ó. Negativo e negativo. Lembra que negativo, os dois negativos, ó, o cosseno negativo é aqui no terceiro quadrante e o seno negativo também é no terceiro quadrante. Então, cosseno negativo e o seno negativo. Então, o valor que você tem ali está exatamente nesse intervalo aqui, ó. Ok? Terceiro quadrante. Beleza? Aí eu já sei, né? Assistindo as aulas anteriores, aí mais uma vez, você que não assistiu, eu te convido a você ir lá e assistir. Eu já sei, então, que a referência aqui é 180 graus. Feito isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Z, vamos calcular o módulo de Z, tá? Você pode calcular isso aqui, eu vou calcular com a barrinha, ó. Raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Lembra que quando você tem um valor quando você tem um módulo, né? O módulo significa o valor ser positivo, né? Mas quando você tem um valor ao quadrado, se ele é negativo, ele sempre vai ficar positivo. Então aqui vai ficar exatamente isso, ó. Menos 1 ao quadrado, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado. Ambos vão ficar positivos, o que significa dizer então que aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. A raiz aqui vai cortar e vai ficar exatamente 3. Ou seja, eu sei então que esse módulo de Z aqui vai dar exatamente raiz de 4, cujo resultado desse módulo aqui vai dar 2. Beleza? Primeira parte resolvida, vamos para a segunda parte. A segunda parte é descobrir exatamente o argumento, né? E aí vamos aqui, ó, cosseno de θ e o seno de θ. Vamos descobrir quem é o argumento, quem é a abertura e a inclinação, né? Então, olha só, vai ser o menos A, no caso vai ser menos 1 sobre 2, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Quando eu faço isso aqui, eu verifico que os dois são negativos, então eu já sei que está no terceiro quadrante. Quando eu olho na tabelinha, e aí se você observar o valor é igualzinho ao anterior, eu vejo que o seno e o cosseno, aonde eles são exatamente esses valores propostos aí, é exatamente aqui no 60 graus, onde o cosseno é meio e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse ângulo aqui, esse argumento, ele tem uma relação muito grande com 60 graus. Por quê? Porque os valores são simétricos a 60. Só que ele não é 60 porque está no terceiro quadrante. Aí eu preciso adicionar, né? Ou seja, eu preciso somar com 60 graus. Então, vou fazer a continha aqui, ó. 180 mais 60. Quando eu faço essa continha aqui, eu vou ver que vai dar exatamente 240. Isso quer dizer, então, que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 240 graus. Falta descobrir que valor é isso em radianos. Lembra que o macetezinho é 240 vezes π dividido por 180. Cancela aqui. Vai ficar 24π sobre 18. O 24 aqui, ó, dá para dividir por 6 aqui também. Então, dividindo ambos por 6, eu vou ter exatamente 4π sobre 3, que não dá para fazer mais nada. Beleza? Então, 240 graus ou
4π sobre 3. Como você precisa escrever um número complexo, vamos escrever usando em radianos, ok? O módulo que é 2, cosseno de 4π sobre 3 mais i vezes o seno de 4π sobre 3. Beleza? Resolvido mais uma, está aqui a forma polar deste número complexo, que na forma algébrica é menos 1 menos raiz de 3i, na forma polar é 2 vezes cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Beleza? O próximo. Esse valor aqui, vamos lá. Esse número complexo, lembrando que a forma dele no afixo é raiz de 3 e 1, né? Porque aqui na frente do i não tem nada, mas eu sei que tem sempre, na frente de uma constante de uma letra, tem sempre o valor de 1, ok? Vamos fazer o módulo. Para fazer o módulo aqui, ó, a quadrado mais b quadrado, então no caso vai ficar isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado você pode cancelar a raiz. Aí você vai ter exatamente 3 mais 1, onde o módulo aqui vai dar raiz de 4, onde o resultado vai dar 2. Fazendo agora exatamente o argumento, nós vamos ter o cosseno e o seno. O cosseno vai ser exatamente o a, que é a raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. E o seno do argumento vai ser exatamente o b, que é 1, sobre 2. E aí aqui você precisa vir na tabelinha e verificar esse valor. Ó. Quando eu venho na tabelinha e verifico este valor para o seno e para o cosseno, eu verifico que exatamente aqui nos 30 graus, o seno é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, está aqui o valor. Para saber se vai ser 30 ou se vai ser algum simétrico a 30, olha o sinal. Os dois são positivos. E lembra que quando os dois são positivos, primeiro quadrante, tabelinha. Isso quer dizer, então, que eu já posso dizer que o meu argumento é 30 graus, ok? Então, se o seu argumento é 30 graus, quanto que é isso aqui em radianos? Aí você teria que, talvez, fazer aqui aquele esqueminha, ó, 30π sobre 180. Cancela, simplifica por 3, isso aqui vai dar exatamente π sobre 6. Então, eu posso falar que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Isso quer dizer, então, que o seu número complexo ele pode ser escrito na forma polar como sendo 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Beleza? Mais uma resolução aí. Vamos ver outro item. Vamos fazer esse aqui, ó. Resolvendo esse número complexo aqui, ó. Lembrando que eu saltei um aqui exatamente. Vou pedir que você faça essa aí, ok? E depois você verifica, porque o resultado vai ser muito parecido, tá certo? Com os anteriores, tá certo? Vamos lá, então, aqui, ó, letra E, vamos fazer a letra E. Fazendo a letra E, vamos verificar o seguinte. Primeiro, esse número complexo aqui, eu posso chamá-lo de imaginário puro. Por que eu vou chamar ele de imaginário puro? Porque lembra que o A é zero. Todas as vezes que você tiver um número complexo incompleto, ou seja, faltando A ou B, é porque ou ele é um número real ou ele é um imaginário puro. Imaginário puro toda vez que tiver só a parte imaginária, ou seja, só a letra I, ok? Então aqui, ó, vamos lá. Então, na forma de afixo, esse número aqui é 0 e menos 1, ok? Aí você vem aqui e faz o módulo. Ó. O módulo vai ser o A quadrado, que é 0, mais o menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar exatamente raiz de 0 mais 1, né? Porque o 1 negativo aqui ao quadrado está positivo. Aqui é raiz de 1, onde o resultado dessa raiz é o próprio 1. Quando você for montar a segunda parte, você vai fazer, então, aqui, ó, o argumento vai ser cosseno de θ e seno de θ. Quando você faz o A sobre o ρ, o A é 0 sobre 1. Isso aqui vai dar 0. Quando você for fazer o B, que é menos 1, sobre o ρ, que é 1, isso aqui vai dar menos 1. Então, a sua pergunta é, aonde que esse argumento é 0 e menos 1? E aí, se você não assistiu a aula anterior de revisão, já aconselho que você dê uma olhadinha lá depois. E lembre de curtir o canal, ok? Então, aqui ó, vai ser exatamente ó, 0 e menos 1. Onde que o argumento recebe esses valores? Lembra que aqui nesse ponto aqui, ó, de interseção com os eixos, todas as vezes que você tiver um ponto nesses pontos de interseção, os valores são fixos em 0, 1 ou menos 1, ok? Lembrando que o par ordenado aí é sempre assim, ó, cosseno primeiro, seno depois, ok? Que seria exatamente o A e depois o B, tá certo? Nos números complexos. Então aqui, ó,
Nesse local aqui, ó, é exatamente 1 e 0. Aqui no 90 graus é 0 e 1. Aqui é menos 1 e 0. E aqui é 0 e menos 1. Quando eu olho isso aqui, eu vejo que o meu cosseno é 0. Então, seria bem assim, seria 0 e menos 1. Aonde que eu tenho exatamente esse valor aqui? Quando você for olhar, você vai ver que é bem aqui, ó. Ok? Isso quer dizer, então, que esse argumento é 270 graus. Ou 3π sobre 2. Aí você vem aqui agora e monta o seu número complexo, ó. Z igual módulo, que é 1, vezes cosseno de 3π sobre 2, mais o i vezes o seno de 3π sobre 2. Está resolvido aqui o seu número complexo, mas se você quiser ainda reduzir um pouquinho, você pode só escrever assim, ó. Porque lembra que o número complexo, esse 1 aqui é elemento neutro da multiplicação, então você pode não considerar ele aqui, você pode até retirar ele se você quiser, ok? Então ficaria bem assim, esse número complexo, ó. Mais i vezes o seno de 3π sobre 2, resolvido aqui o seu número complexo na forma polar. Beleza? Vamos fazer outro aqui, ó. Letra F. Esse número agora aqui eu chamo ele de número real, ó. Por quê? Porque não tem a parte imaginária, beleza? Então esse é um número real. O número na forma de afixo seria 2 e 0. O módulo é raiz de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O módulo, então, vai ser 4 mais 0, que é a mesma coisa que raiz de 4, onde o módulo vai dar exatamente 2, ok? Quando você for montar a segunda parte, você vai lá, ó, o módulo vai ser cosseno de θ e o seno de θ. Vai ser o A e o B. Quem é o A? 2. Quem é o B? 0. Quem é o módulo? 2. Né? Então fica todo mundo sobre 2. 2 sobre 2 é 1. 0 sobre 2 é 0. Fazendo isso aqui, ó, eu preciso verificar exatamente aonde que o cosseno é 1 positivo e aonde que o seno é 0. Quando você for lembrar, se você não lembrar, volta para o vídeo aí que no slide anterior eu coloquei exatamente os pares, né, nesses pontos de interseção. Então eu vejo que é exatamente nesse ponto aqui, ó, 1 e 0 é exatamente neste local, que assume duas possibilidades, 0 e 360, e isso no intervalo de uma volta, ok? Isso quer dizer, então, que esse argumento ele pode ser 2, ele pode ser o 0 graus ou pode ser o 360. O 0 chamado de 0 radianos e o 360 chamado de 2π. Então, logo, nessa situação aqui, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o Z1, que é exatamente 2 vezes cosseno de 0 mais i seno de 0. Tá? Ou você tem o Z2, que é exatamente o módulo, que é o mesmo para os dois, só que a abertura, o ângulo aqui, que no caso não vai ser 0, vai ser o 2π também, que serve como solução para essa resposta. Então, nós teríamos exatamente essas duas possibilidades aqui para a letra F dessa situação de transformar o número na forma algébrica para a forma polar. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima aula.